Sala VIP. Gilberto Medeiros. Muito bom, 10h16, professor Robinson Rodrigues, como vão as coisas? Bom dia. Bom dia, Gilberto, bom dia, China. Excelente, como sempre, graças a Deus. Azul. Tudo azul, né? Hoje eu estou... Hoje você é a caráter. Eu estou a caráter, né? Esse terno nessa beca toda impossível, né? E as cores azul no destaque da gravata, da camisa, hein, Schneider? Eu acho que é só uma coincidência, viu, Gilberto? Foi só coincidência? Eu acho que sim, né? Então tá certo. Professor, parabéns para você pelo seu dia do administrador hoje também, né? Obrigado, Gilberto. E também quero estender aí a todos os administradores pelo dia de hoje, né? A gente consiga fazer com que o nosso trabalho ajude as organizações a crescerem cada vez mais. Aliás, o administrador é um papel fundamental, importantíssimo na história, no desenvolvimento desse nosso país, não é verdade? Com certeza. Cada vez mais, né, é preciso que a gente tenha uma visão de gestão que possa ajudar as organizações a melhorar seus processos, a melhorar suas vendas, né, a atuar melhor no mercado para crescer. É verdade. Esse é o objetivo. O professor Robinson está aqui hoje para algumas dicas muitíssimo interessantes para um profissional de sucesso. Primeiro lugar, uma série, né, de recadinhos, de propostas muitíssimo interessantes. A importância da postura profissional no mundo de hoje, professor. Pois é, Gilberto. A gente tem ouvido muitos empresários relatando algumas coisas que eles percebem assim, que está faltando em alguns profissionais no mercado, né? Primeiro, a questão da proatividade. Então, o profissional hoje ele tem que estar alerta para as possibilidades que vão acontecer mais adiante. Não estou querendo dizer que nós somos obrigados a adivinhar as coisas, mas em função da experiência, do profissionalismo, da conduta que o profissional vai ter dentro da empresa, ele tem a capacidade de ser proativo e se antecipar a possíveis problemas e encontrar soluções ou sugerir propostas para que as empresas possam resolver melhor, né? A segunda coisa que a gente tem orientado muito é sobre a questão de correr riscos. O profissional de hoje, ele corre pouco risco, Gilberto. Eu acho que ele tem medo de perder o emprego. Tudo bem que o mercado não está fácil, não é verdade? Mas as pessoas têm que ter essa questão de arriscar, porque a única forma que você tem de saber se vai dar certo ou não é correndo riscos. Claro, é importante correr um risco calculado, planejar como que vai fazer isso, mas é imprescindível que, para o profissional ter sucesso no mercado de trabalho, para ele crescer, para ele ser um profissional requerido pelo mercado, ele tem que aprender a correr riscos. Porque muitas vezes pode ser que dê certo, mas pode ser que dê errado também. Mas essa questão do correr risco vai ajudá-lo a se tornar um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Sabe? Isso é muito importante. As empresas hoje estão buscando muito esse profissional. O terceiro ponto que a gente fala muito é ter uma posição para assuntos importantes do dia a dia. Às vezes as pessoas não têm uma opinião própria. Fica muito em cima do muro. Então, para você ter uma opinião formada, para você se preparar para qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de ambiente, a gente recomenda que leia muito. Revistas, jornais especializados, veja telejornais diferentes, escute noticiários das rádios, né, de diferentes emissoras. Para quê? Para que realmente você possa ter uma leitura de diferentes profissionais e você tenha a condição de apurar melhor a sua opinião e que você realmente se posicione mais no mercado. Aliás, essa daqui é um fato interessante. Ler para você se inteirar, para saber conversar, e onde você estiver você tem assunto, não é verdade? Com certeza. Acho que isso é muito interessante, tá? A leitura, o escutar, de repente acompanhar nos noticiários, na TV, do rádio, na internet, acessando o site, para ter essas informações. Acho que isso é muito bom para o profissional de hoje. É fundamental, né, Gilberto? Tudo depende de comunicação, não é isso? Então, o profissional, se ele não for bem informado, como é que ele vai se posicionar, como é que ele vai entrar no ambiente, como é que ele vai conversar com o empresário, enfim, é preciso que ele tenha essa visão. É verdade. Dentro dessa sequência da importância da postura do profissional, o que mais que você indica, professor? Olha, saber se comportar em um ambiente profissional, mesmo fora desse ambiente.
nós estamos sendo monitorados o tempo todo. Especialmente pelos Estados Unidos. Estamos sendo monitorados, especialmente pelos Estados Unidos. Principalmente, não é verdade? Mas olha só, as pessoas, às vezes, a gente encontra na rua e fala, Robson, eu te encontrei um dia, eu te vi um dia desse. Viu aonde? Então, às vezes a gente não sabe, né, onde as pessoas estão vendo a gente. E se a gente não tiver uma conduta profissional, uma conduta realmente... Aquilo que a gente prega, a gente não estiver fazendo, isso vai colocar por terra todo o profissionalismo que você tem. Então essa postura ela é muito importante. Né? As pessoas têm que tomar esse cuidado em todos os ambientes onde eles estão. Outra coisa, Gilberto, é mensagens postadas nas redes sociais. Rapaz, isso é uma coisa interessante. Eu estive conversando com alguns profissionais da área de RH de algumas empresas, Santander, Usiminas, Dona Conceição, algumas empresas que estão aí no mercado, e essas pessoas elas estavam me falando exatamente sobre isso. De vez em quando eles ficam monitorando as redes sociais. E aí tem funcionários que colocam assim, graças a Deus que chegou a sexta-feira. Que bom que eu vou ficar à toa esse final de semana. Aí chega na segunda e eu falo assim, meu Deus do céu, hoje é segunda-feira. Tenho que ir trabalhar. Tenho que ir trabalhar. Então quer dizer... A pessoa, ela está denegrindo a própria imagem dela, o próprio profissionalismo dela, está indo por água abaixo, em função de algumas coisas que ela acha que não vai ter importância alguma e vai, muito grande. Para a gente terminar essas dicas aí da importância da postura profissional, Gilberto, é cuidado com o falar. Né? Já que você falou muito bem sobre essa questão de ler, de estar atento às notícias, mas falar bem, cuidado com gírias, né? O pessoal hoje, dependendo do ambiente que a gente está, tem que tomar alguns cuidados. Esse negócio de aí, véi, né? Pô, cara, sei lá, né? E vai por aí. Aí de repente assim, tipo assim, tipo né? assim, sei lá, entende, sei né? Sei lá, né? Entende? Parecendo o Patropi lá da... Tipo né? o Patropi. Pô, você parece que não sei, cara. Sei lá, entende, né? É. E aí, é um tal de falar nada com disse coisa alguma, que no fritar dos ovos, a pessoa não comunicou, não falou absolutamente nada. Profissional né? do mercado, isso é feio demais, Demais da conta, da né? Você é melhor que ninguém para dizer isso, você é um comunicador, né, Gilberto? E se Não é você verdade? não tem assunto para falar, é melhor até que fique calado. Né? Diz o ditado que o silêncio às vezes vale mais do que palavras mais. malditas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, e para fechar, além dessa questão da postura de estar no ambiente de trabalho, é ter cuidado com as baladas meio de semana ou final de semana, sabe? Porque aí o camarada chega na segunda-feira de ressaca, a produtividade dele cai, né? E aí ele não tá, a atenção dele vai ficar dispersa, o empresário, o gestor vai ficar atento àquilo e aí vai começar a perceber que realmente aquele funcionário não está produzindo como ele deveria. Ele vai para uma reunião de negócios, ele está exalando, né, odor de álcool, né? Então, assim, existe uma série de coisas, Gilberto, que fazem parte da etiqueta profissional e essa postura é uma excelente dica para o profissional ter sucesso no mercado de trabalho. Para aquele que está buscando uma vaga no mercado de trabalho, são dicas muitíssimo interessantes. E daqui a pouquinho o professor passa para a gente algumas dicas sobre como cuidar da aparência. Muito, muito, muito interessante. O professor Robson Rodrigues batendo esse papo aqui com a gente hoje, aqui em nosso Manhã Total, na nossa sala VIP. Gil, bom dia, eu gosto muito de ouvir o professor. Eu todo dia leio todos os sites de notícias, seu programa, ouço e de outras rádios. É um hábito já incorporado ao meu dia. Magno de Patinga. Boa dica, né, professor? Muito bom. Boa, Parabéns aí, Magno. Parabéns para você. Aí, legal. Isso. É assim que tem que ser, né? Obrigado por nos ouvir aí, né, Gilberto? E sempre é tempo, né, professor? Com certeza. Sempre é. Estamos conversando aqui, há dias atrás, eu comentava com as pessoas da minha família sobre o exemplo de uma pessoa formando uma educação física já além dos seus 60 anos. E isto sem saber de absolutamente nada. Na semana passada, me lembro eu anunciando ela como formanda para pegar o seu canudo. Agora você hoje aqui me conta e, inclusive, documentando tudo, está em fotografia, que era sua mãe que estava se formando em educação física aos 69 anos, Gilberto. 69 anos, formando
o curso superior de educação física um- do Pitágoras. Obrigado. Bacana, cara. É um orgulho muito grande. A gente Eu fica imagino. emocionado, né? Eu tô emocionado aqui porque realmente é um exemplo para todos nós, né? Nossa, E eu cara, falo você tá para todo louco. mundo que se minha mãe nessa idade tá nesse pique todo, eu tenho obrigação Nossa, de fazer tá muito maluco. mais que ela. Você, como filho, tem que se virar, meu filho. E tem que chegar tarde mesmo do trabalho, levantar cedo e ir pro trabalho. É e tal. isso, Tem é que fazer. isso aí. E, minha querida Dona Lia, Lia, só faz o seu filho também fazer atividade física. Ele fica me pagando pra fazer caminhada pra ele lá no Eldorado, tá? Gilberto, essas coisas não contam, não, Gilberto. Ele tá me pagando pra fazer caminhada pra ele lá no Eldorado, viu, Dona Lia? Dona Lia, aos 69 anos, Formada em Bacharel em educação educação física, cara. E ó, ixi, ela falou que vai começar a pós-graduação em janeiro, em Olha aí. fevereiro. Tá? Olha Já esse tá pobre. querendo fazer pós, cara. já imaginou? E um senhor naquele dia também se formava em Direito aos 70 e pouco. 72 anos parece, né, 72 Gilberto? anos, né? É. Sou João Avelino, me parece o Isso. nome dele. João São Avelino. exemplos, Pô, são exemplos pra gente que... Exemplos. Aí a gente tem que tirar o pé do chão e dar um jeito de se balançar. É verdade, Essa camarada. meninada aí que fica aí parada sem fazer, Pra né? ser um profissional de sucesso, tem que ir à luta. Tem que ir à luta, Não é? exatamente. Muito bom. A gente já destaca aqui o nosso giro premiado, daqui a pouquinho eu volto com o professor, para o professor dar pra gente algumas dicas de como cuidar da aparência. Itatiaia, Gilberto Medeiros. Muito bem, 10h46, o professor Robson Rodrigues, ele é consultor, ele é palestrante, ele sempre que pode, em uma dessas segundas-feiras, ele vem cá para participar aqui com a gente, já passou para a gente a importância da postura profissional. Passa para a gente agora algumas dicas de como cuidar da aparência para um profissional de sucesso. Que dicas são essas, professor? Isso, Gilberto. É bom lembrar que a gente não vai falar aqui dessa questão de ser feio, bonito, gordo, magro, né? Não é isso, É essa né? a ideia, né? Não é essa a ideia de forma alguma. Né? Senão as pessoas vão confundir as coisas e vai falar que a gente é preconceituoso, né? Mas cuidar da aparência, nós estamos falando realmente de algumas coisas que são básicas, camarada, e que muitas pessoas se esquecem. Por exemplo, a questão da higiene pessoal, né? É terrível você conviver com um profissional que tenha CC, mau hálito, chulé, né? Olha só. Jesus amado. Ô Gilberto, até você tá me olhando assim, Robson, mas não é possível que tenha alguém que fica assim. Nesse tempo de hoje ainda tem alguém desse jeito. Ô Gilberto, mas tem. Infelizmente. Eu vou te contar uma coisa, só abrir um parênteses. Há 15 dias atrás eu fui dar um treinamento para uma rede de postos numa cidade próxima aqui. E que eu fui dar um abraço na pessoa, um funcionário, depois eu fiquei com aquele cheiro impregnado no meu paletó o dia inteiro. amado. Verdade. É tá? desagradável. É desagradável. Paca, né? Então o profissional, ele tem que cuidar disso, sabe? É primordial. Porque às vezes, Gilberto, é um problema de saúde, né? Então ele tem que se tratar, tem que procurar um profissional da área de saúde para verificar que às vezes pode ser algum problema que realmente está afetando a vida dele. Você vê, tem alguns colegas, eu conheço alguns colegas que são obesos, eles transpiram muito e às vezes vai conversar com um cliente, às vezes vai numa empresa prestar um serviço e tá aquela mancha de suor debaixo do braço. Então, assim, é extremamente desagradável para a pessoa que está recebendo, sabe? Então, é preciso cuidar disso, porque isso faz uma diferença muito grande no mercado. As pessoas ficam atentas a essas questões. Você quer ver um outro detalhe? A questão do cabelo. Hoje em dia, a gente vê aí a meninada, né? Esses jovens com os cabelos estilo Neymar, né? né? Aquela coisa toda, brinco pendurado para aqui, para ali. Quando se trata de ser profissional, é muito importante ficar atento a essa questão do cabelo. É um corte mais tradicional. As mulheres têm que tomar cuidado de não ficar com aquelas artes, né, espalhafatosas nos cabelos, né, formatos extravagantes. Tem que ter cabelo bem cuidado com caspa, né? São detalhes, são coisas que acontecem no dia a dia. Você usa um paletó preto desse, tá cheio de caspa, daqui a pouco, nossa senhora, né? Parecendo que você tá trabalhando numa fábrica de trigo, né? É por aí. Tipo assim, né? É mais ou menos. Outra coisa, bonés. Existem alguns jovens que adoram trabalhar de boné, e principalmente com a aba dele voltada pra nuca, né?
Olha, ou pro lado, né? Levantado assim. É. A não ser que o boné faça parte do uniforme da empresa, e aí a gente vê que alguns postos de combustíveis costumam ter, né, os frentistas que usam bonés. Só que não é para ser usado de lado e nem para trás. De né? lado e nem para trás. A aba tá para frente. E né? nem rasgado, né? E nem rasgado, né? Então, Verdade. e limpo, né? Porque tem umas coisas que, nossa senhora, ficam terríveis. Não usar goma de mascar durante o trabalho. Cuidado em ficar mastigando fitas adesivas. Você já foi em loja? Que Já as vi pessoas- demais. Já viu isso? O cara pega aquele durex lá, né, que a gente quer fita adesiva, Isso. o nome original, oficial, né? Pega e fica, bota aqui na boca e fica mastigando. Né? Exatamente, é isso aí. De forma alguma. Mascar chicletes no ambiente de trabalho. Tá atendendo um cliente e tá, né, sacudindo o chiclete para um lado da outra, né, com a língua. Horroroso. E aquele camarada que depois do almoço adora usar um palitinho na boca. Hein, Schneider, André. Você conhece alguém assim? Conheço. Conhece, Nós né? conhecemos, né, Schneider? Oh, Adoro um palito, né? O tempo Nossa. inteiro com palito. Me lembro daquele cara do filme, o Mickey Rourke. Ele participa de alguns. E exatamente. ele, o tempo todo nos filmes, ele gosta de estar com um palito. É, do bem lado. lembrado. Ele realmente é um verdade? ator que ele usa sempre, Ah, né? interessante. Ficou caracterizado, né, o personagem ele dele. com o personagem dele com aquele palito de lado. Então, assim, aquilo é complicado demais. É. Outra coisa aí, né, uma dica para as mulheres, por exemplo, não usar esmaltes extravagantes, né, e muito menos aquelas unhas enormes. Então, tem umas pessoas que abusam, né. É bonito uma unha bem feita, bem cuidada, claro que é, mas tem que tomar cuidado, Gilberto, com o ambiente onde está, né. Unhas extravagantes, grandes demais, isso é para o ambiente fora da empresa, num outro horário dela, né, pessoal, uma coisa totalmente fora. E tem homens que adoram deixar aquela unha do dedo mínimo crescer, né? Eu não sei. Dizem que é para tirar algumas coisas indesejáveis, assim, né? Nariz. Do nariz, do ouvido, né? Os caras que têm mania, né, de deixar aquela última unha do mindinho ali, deixar que é trêsão, todo tamanho, trem esquisito, né? O China tá olhando pra mão dele lá. Tá não, né, China? Tá não, né, China? Pois Desagradável, é, cara. É desagradável. desagradável também. É. As roupas, Gilberto, têm que ser limpas, elas têm que estar em bom estado de uso. Às vezes a gente fica vendo alguns funcionários usarem roupas rasgadas, alegando que a culpa é da empresa. Não. Tudo bem, a empresa pode até ter uma parcela de culpa de não oferecer um uniforme com frequência e tal, mas quem tem que cuidar da aparência pessoal, meu amigo, é você enquanto profissional. Não é só a empresa. Você tem que cuidar de você. A sua imagem é que está sendo vendida, é ela que está sendo vista no mercado de trabalho. Outra coisa. E aquele camarada que usa o mesmo tênis, a mesma calça, o mesmo sapato o mês inteiro? Nossa. Chega final de semana, tem que prender no guarda-roupa, senão ela vai correndo pro trabalho sozinha. Né? Aquelas camisas, né, que usa Semana inteira mesmo com a a mesma semana camisa. inteira, É. pelo amor de Deus, de Brincadeira. jeito nenhum. Tem umas funcionárias que gostam de usar aquele chinelo rasteirinha, que vai andando pro trabalho e fica batendo. Né? Cuidado com isso. Outro detalhe, perfumes muito fortes, nem pensar, Gilberto. Sabe aquele antigo desodorante Trebut Marchand? Me lembro demais. Eu Demais usei da muito. Você velho. usou muito, né, Gilberto? Já. Cuidado com perfumes extravagantes. Os clientes às vezes têm alergias, né? E a gente pode provocar uma crise ali no cliente, né? Sem saber. E isso não é legal. Para outra dica, aquelas calças baixas que muitas mulheres usam. Na hora que vai abaixar para pegar alguma coisa, né? Numa prateleira mais embaixo. Aí aparece, não é nem o cofrinho, não, né? Vai aparecer o banco inteiro, né? É feio, é feio. É feio demais, Gilberto. E associado à calça baixa, ainda tem aquelas que gostam de usar uma blusinha mais curtinha, né? Que fica aparecendo aquela barriga de tanquinho. Pelo amor de Mas é Deus. de tanquinho, não é porque é malhada, não, Gilberto. É porque chega no tanquinho e cai aquela, né? Cara, que monte de roupa pro lado de fora, né? Horroroso, desagradável. Extremamente Dicas desagradável. muitíssimo interessantes de como cuidar da aparência. E, gente, a gente, às vezes, no que brinca, mas é sério isto. E isto é muito levado em conta na hora de uma contratação numa empresa. Claro. Numa frequência na empresa, Claro. né? Sabe por quê, Gilberto? Porque o profissional ele tem que entender que ele está representando a organização. Então, se ele está representando a empresa, ele tem que se preocupar muito com a imagem.
E o empresário, o gerente, né, o gestor, ele tem que realmente se preocupar e fazer com que os seus colaboradores tenham essa preocupação, porque ele está levando a imagem da empresa dele junto com aquele profissional, sabe? Então é importante que as pessoas, embora em tom de brincadeira a gente comenta essas coisas, mas isso é extremamente sério para você ser um profissional de sucesso nesse mercado. Que outros detalhes você daria como dica para que o profissional fosse esse profissional de sucesso, professor? Gilberto, tom de voz, cuidado com a altura da voz, um tom de voz apropriado a cada ambiente onde a pessoa estiver. Cuidado com aquelas brincadeiras de chegar e dar um tapa no ombro da pessoa aí, né, e dar uma risada escandalosa, espalhafatosa. Não é isso? Aquelas maneiras que tem uns que gostam de chegar e dar um beliscão na bunda. Exatamente. Horroroso aquilo, né? Desagradável para atender, extremamente, né? Ou aquele tradicional tapinha na genitália do cara, né? Isso, tá vendo? Tem exemplos, tem né? Mil, né? São mil. coisas que a gente observa, não é verdade? Verdade, O verdade. tempo todo. E outra coisa, ser profissional, comprometido com os resultados da empresa, atuar com responsabilidade, seriedade, cumprir as tarefas com alegria. Motivação, Gilberto, tem que estar motivado, tem que levantar de manhã e falar assim, não, hoje eu vou fazer o meu melhor trabalho, vai ser bacana pra caramba. Agir com ética, ser persistente, não ceder aos obstáculos, porque sempre tem mesmo, não adianta. Acima de tudo, eu dou um recado para as pessoas serem otimistas, buscar sempre o autodesenvolvimento e, acima de tudo, criar oportunidades. Não fica esperando as coisas cair do céu, porque não cai. Nós temos que buscar as oportunidades, criar essas oportunidades. Um profissional de sucesso hoje, ele tem que entender o seguinte, se não está bom aqui hoje, em outro lugar está. Se hoje está ruim, amanhã vai ficar melhor. Ele tem que acreditar, ser otimista e estar motivado para isso. Eu acredito que se as pessoas que nos estiverem ouvindo conseguirem mesclar um pouco dessas dicas que a gente fez aí, ele com certeza vai se tornar um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Absolutamente. Não é verdade? Certamente ele vai se tornar esse profissional. Muitíssimo interessante essas dicas, porque pode passar despercebido por alguns, mas isso não passa despercebido para a maioria. Não. E na hora que você está lá para procurar um emprego e de repente o cara está te olhando, te vê daqui, pelo amor de Deus, eu não vou dar emprego para esse cara. Como é que eu vou pôr essa pessoa vou na minha botar esse cara empresa? dentro da minha empresa. Exato, para representar a minha organização. E se o cara vai de sandália, hein? Nossa Havaiana, por exemplo, senhora, para poder de bermuda. conquistar a vaga de trabalho. Tá morto, não dá Tá não? morto. Professor Robson Rodrigues, e quais os próximos compromissos, professor? Gilberto, essa semana começou bem hoje, estou aqui com vocês. À noite nós estaremos em Governador Valadares, na Faculdade de Administração. Vou fazer a palestra magna na abertura da Semana da Administração, em Governador Valadares. E na sexta-feira a gente encerra com um treinamento na Associação Mineira de Supermercados, lá em Belo Horizonte. Então a gente continua rodando. Muita coisa para fazer. Graças a Deus. A bastante. exemplo da mamãe. A exemplo da Você mamãe. está tendo que fazer o seu diferencial, né? Com certeza, Gilberto. Obrigado mais uma Obrigado. vez. Quem quiser entrar em contato conosco, www.robsonrodrigues.com.br. O nosso e-mail é robson@robsonrodrigues.com.br e nós estamos nas redes sociais também. É só nos procurar, acessar. Vai ser um prazer recebê-los. Bacana, obrigado. Obrigado mais uma vez. Ótima semana para vocês. Valeu, obrigado, Denilson, pela presença aqui com a gente. Vê se essas fotos ficam bacanas depois lá, viu? Mete um Photoshop bacana, me coloca todo lisinho, né? Fininho, sarado, né? Muito bom, vamos no rock.